Hoje nós vamos estar falando sobre a grande tribulação e o tribunal de Cristo. E obviamente nós precisaríamos de ter assim cada aula um tema, porque os assuntos são muito assim abrangentes. Mas de acordo com o pedido da direção, nós estamos assim incluindo sempre 2, 3 temas, justamente para também não ficar assim muito extenso o curso. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a grande tribulação e o tribunal de Cristo. Como texto básico sobre a grande tribulação, nós pegamos aqui Mateus capítulo 24, que depois a gente vai até estar falando um pouquinho sobre ele. O versículo 21 de imediato, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tampouco há de haver. Então aqui Jesus ele estava relatando que o que estava para acontecer no futuro seria algo assim tão preciso que iria ficar marcado para toda a história. E é exatamente isso que trata esse período de grande tribulação. Nós sabemos que na nossa vida, né, na história da humanidade, tribulações, podemos até falar grandes tribulações, perseguições, todas essas coisas na verdade já estão acontecendo. Aqui vai até dizer que o vocábulo grego traz em si a ideia de pressão, como se alguém sofresse, né, uma grande carga posta sobre o espírito, que em outras passagens do Novo Testamento é também traduzida como aflição e angústia. Então, assim, a Bíblia traz esses termos, como também tentação, grande tentação. Então, sobre esses assuntos, tudo isso está sendo um cenário que está sendo preparado para algo que irá acontecer como a pior fase da história da humanidade em relação a um período de cobranças, a um período assim de tribulação, a um período assim de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia. Tudo isso está relacionado a este período de 7 anos, que vai estar dividido em 2 períodos iguais, 3 anos e meio. E ele tem uma finalidade de isso acontecer, e nós vamos estar vendo mais para frente. E aí nós vamos observar aqui quem é que passará então por essa grande tribulação, porque tem um motivo para essa tribulação acontecer. No decorrer da história, né, da humanidade, nós sabemos que principalmente o povo de Deus passaram-se por vários processos de cativeiro, né, processos de cativeiro, processos de prisões, até mesmo quando Deus entregava o seu povo na mão do inimigo. E aí muitos processos, né, o povo passou. E até o período que nós, nesse processo, né, da humanidade, a pior fase que até então Israel passou foi os 70 anos de cativeiro babilônico. Só que esse período de 7 anos, que vai ser após o arrebatamento da igreja, os dispensacionalistas assim traz essa doutrina em relação coerente com a palavra de Deus. Então esse período vai ser o pior da história, inclusive até mesmo pior do que aconteceu no cativeiro babilônico. E aí nós vamos observar que quem é que vai passar por esse período de grande tribulação? Qual é a finalidade desse processo tão alarmante acontecer na vida do ser humano? Começando primeiro pela igreja que não passará pela grande tribulação. Quem está aí com Apocalipse, capítulo 3, versículo 10? Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém. Tem pessoas que falam o seguinte:
quantos missionários, quantas pessoas estão morrendo por causa do evangelho, estão sofrendo perseguições, e de acordo com algumas interpretações já estão até falando que nós já estamos vivendo de fato a grande tribulação. Mas na verdade, tudo que está registrado no livro de Apocalipse já está acontecendo, mas não na sua plenitude. Coisas maiores, mais horrendas, piores vão acontecer. E outra coisa que nós precisamos entender é que a grande tribulação relacionada a esse período de 7 anos, que até os estudiosos dividem 3 anos e meio como tribulação e os outros 3 anos e meio como grande tribulação, só para poder identificar a intensidade que vai ser entre um período e outro. Então, na verdade, a grande tribulação relacionada aos 7 anos não é algo mundial. Então todo mundo irá passar por esse processo, quem ficar. Mas as pessoas que estão passando, isso está sendo regional, não está sendo mundial. Então, regionalmente dizendo, de fato as pessoas estão passando por processos muito dolorosos ao ponto de perderem suas próprias vidas por causa do evangelho. Mas, de acordo com os estudos da palavra de Deus, a igreja ela não passará por esse período de grande tribulação, porque antes ela vai ser arrebatada. Então, quem vai passar pela grande tribulação? Todos os ímpios, ou seja, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, como está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Amém. Então está mostrando aí o contexto dos ímpios, né? Os injustos, aqueles que não praticam a justiça, mas os que são piedosos, esses vão ser guardados, como usa um outro termo, além de aflição e angústia e tribulação, usa o termo também hora da tentação. Então nós vamos encontrar na Bíblia muitas passagens em relação, apontando para esse período de 7 anos. E obviamente Israel passará por esse processo. Por quê? Porque na verdade esse processo ele vai surgir como uma grande ferramenta para Deus poder estar consertando o seu povo. Nós falamos semana passada sobre as 70 semanas de Daniel. Então nós falamos assim, de uma maneira resumida que no final das 70 semanas Israel irá se converter dos seus pecados, irá se arrepender e reconhecer o verdadeiro Messias. Aleluia. Então eles irá reinar com o Messias. Só que no final das 70 semanas, que na verdade nós observamos 490 anos se convertendo para anos, então na verdade o final da 70ª semana, que é o final dos 490 anos, é exatamente o final da última semana. E aí nós vamos estar só relembrando aqui rapidamente, para nós pegarmos um ponto muito importante, que hoje nós vamos estar falando um pouco sobre Mateus capítulo 24. Então, assim, só para poder relembrar, né? Assim, as 70 semanas que se converte para 490 anos. Porque na verdade vão ser 70 vezes 7, que vai dar 490. Então os 3 períodos, né, que vai ser 7 semanas, aí depois 62 semanas e depois uma semana. E aí somando tudo isso, 7 mais 62, 69, com mais 70. Então fechou. Só que como ela se converte em anos, então na verdade 7 vezes 7 aí vai dar 49. Aí aqui 62 vezes 7 vai dar 434. E aqui uma semana vezes 7 vai dar 7. E aí somando tudo isso, 434 mais 49, 483. Com mais 7, 490. Então hoje nós vamos estar falando, né, nessa última semana aqui. Ó. Essa última semana, que é a semana da grande tribulação, os 7 anos, né, que é uma semana profética. E essa uma semana profética,
ela se encontra lá em Daniel. Aí vamos agora lá para Daniel rapidamente. É bom até assistirem, né, a aula anterior Isso. para entender as 70 semanas de Daniel, porque eu Verdade. fiquei maravilhada. 70 semanas de Daniel é a partir do versículo 24. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: 70 semanas, ou 77, Shavuot, estão determinados sobre o teu povo. Então aqui o anjo estava falando para Daniel, né, sobre as nações estrangeiras, né, sobre os gentios, os ímpios. Não, é sobre o teu povo, se referindo a Israel. E a tua santa cidade, se referindo a Jerusalém. E aí tem alguns processos que nos 483 anos já aconteceram, que no caso é a soma de 7 mais 62, que é 69. 69 vezes 7, 483. Então, na verdade, esse período ele já se cumpriu. Esse período ele se iniciou desde a ordem que para reconstruir Jerusalém, sendo que para reconstruir Jerusalém, depois que o povo saiu do cativeiro, porque vocês sabem que o templo, a Jerusalém foi destruída, então houve 3 decretos, né? Por Artaxerxes, né? Por Dário I e por Ciro, que foi o primeiro. Então o Ciro, ele foi no ano através de Zorobabel, ele foi no ano de 538. Aí o segundo decreto foi por Dário I, que foi por Esdra, que foi no ano 457. E o terceiro decreto vai de 445 a 444 antes de Cristo, que foi por Neemias, né, que reconstruiu os muros, e dado por Artaxerxes. Então, os pós-tribulacionistas vão pegar essa data aqui do meio e vai contar mais 483, vai cair no ano 26 depois de Cristo. No ano 26 depois de Cristo, eles vão dizer que Jesus estava com 30 anos, foi batizado e iniciou seu ministério. Como ele iniciou seu ministério e foi de 3 anos e meio, então, em concordância do como está aqui em Daniel, no capítulo 9, então eles acreditam que Daniel estava profetizando sobre o anticristo e sobre a grande tribulação que já estava acontecendo. E aí eles vão jogar o versículo 27, dizendo que é o Messias, como na verdade não é o Messias, é o anticristo. Aí nós vamos ver isso. Só que na verdade, eles pegam essa data para poder dar essa explicação. Mas na verdade, mais precisamente essa data, que 445, jogando 483, ou faça o inverso, né? Pega 483 menos 445, vai dar 38. Só que, segundo os estudiosos, fala que 5 anos se perderam de acordo com o nosso calendário. Então, menos 5 vai dar 33. Aqui, menos 5 vai dar 33. E 33 é exatamente a data que o Messias foi tirado, quando Jesus ele foi morto. Então, nós vamos observar isso claramente na palavra de Deus. Aí aqui está falando no versículo 24, que 6 coisas nesse período de 483 anos foi necessário acontecer. Ungir os santos dos santos, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, são 6 coisas. Aí o versículo 25 vai falar sobre essas 2 divisões. Sabe e entende desde a saída da ordem, Neemias capítulo 2, do 17 ao 18, até a crucificação de Cristo. Quando Neemias estava ali, né, mobilizando tudo para poder ir para Jerusalém para reconstruir. Sabe, tem a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Então esse príncipe aqui está com letra maiúscula se referindo
a Jesus, o Messias. Aí vai trazer os dois períodos, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, aí está falando o final do segundo período, que é 62 semanas. Mas como somou com o primeiro período, então ao todo são 69. Então, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Foi o que aconteceu no ano 33, que há de destruir a cidade, que o povo do príncipe. Então, aqui Daniel estava profetizando que iria vir um grande processo na cidade de Jerusalém, que Jerusalém seria destruída. Então, a profecia de Daniel, ela é tanto dupla como a profecia que Jesus trouxe em Mateus capítulo 24. Então a gente não pode pegar Daniel e Mateus capítulo 24 e ficar preso em uma profecia. Na verdade, elas são profecias duplas, sendo que Daniel ainda tem um acréscimo, porque muitos acreditam que Daniel, ele estava profetizando algo que iria acontecer no futuro, e de fato aconteceu. Um grande período de 3 anos e meio, concedindo aqui contexto, né? Foi tudo profeticamente falado, de 3 anos e meio, onde no ano 168, Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco no templo, né? Para poder adorar. Então ele profanou o templo, e isso houve uma grande destruição nesse período de 3 anos e meio. Só que também muitos estudiosos acreditam que não só estava se referindo a Antíoco Epifânio, mas estava se referindo no ano 70, que seria a destruição de Jerusalém com o general Tito. Já Mateus capítulo 24, aí eu vou apagar aqui agora. Então deixa eu botar aqui. Então Daniel capítulo 9 estava profetizando sobre, né, o ano 70. E a outra profecia que, obviamente, Daniel estava profetizando acerca do futuro. Vou botar aqui o F, né, de futuro. Então, isso daí é algo que vai acontecer no futuro. Mas uma profecia de imediato é que seria no ano 70. Deixa eu só botar aqui rapidamente. Mateus 24. Então vamos lá. Então, quando nós lemos aqui agora o versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Lembra, 1 semana que é 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então esse assolador, essa pessoa que firmará um concerto com muitos, não é Jesus Cristo ou Messias. Se vocês estudarem, ouvirem o pós-tribulação, os que são pós falando sobre essa informação, eles vão apontar para o Messias, mas isso não tem nada a ver, porque cai em contradição no próprio versículo, essa afirmação. Porque como que Jesus, ele veio para salvar e logo assim vai vir para assolar? E aí por isso que eles pegam essa metade da semana, fala que foi a destruição de Jerusalém. Mas isso daí foi uma outra coisa, não tem nada a ver com Jesus. Aqui, como nós lemos no versículo 25, o Messias já foi tirado. Então não tem por que o Messias voltar para poder firmar um concerto com muitos durante uma semana. Aqui está falando do anticristo. É o anticristo que vai firmar um concerto de paz com os árabes. Por isso que nós acreditamos que quando vai se dar início à grande tribulação, exatamente quando a igreja for arrebatada, porque quando a igreja for arrebatada, logo esse acordo de paz vai ser assinado. E aí quando a gente estiver falando sobre a aula do anticristo, a gente vai estar refletindo mais sobre outros detalhes.
Aqui, professor, Sim. fala dos dois príncipes. Então, o primeiro é Jesus, né, que foi É. retirado, e o E o que está no segundo- versículo 26 é o anticristo, né? O príncipe o que é a anticristo. de vir, que está com letra minúscula. É, tá com letra minúscula, que é o povo adivinho. Esse povo aqui, de fato, em Daniel 9, apontando para algo mais à frente, estava se referindo aos romanos, que de fato vieram para destruir Jerusalém. Só que a gente não pode negar que é uma profecia também futura. Aí agora nós vamos para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Então vamos lá. Aí eu vou ler aqui alguns versículos aqui que eu esqueci de anotar para entregar a vocês, mas aí vocês vão acompanhando. Então vamos lá. Mateus capítulo 21, assim como Marcos capítulo 11 ou Lucas capítulo 19, vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus. Então na entrada triunfal de Jesus, houve aquela festa, aquela recepção, o povo se alegrando, louvando, Hosana, seja o Senhor, bendito seja o nome daquele que vem no nome do Senhor. Então começaram a exaltar, a glorificar, pegaram os ramos de palmeira e fizeram aquela festa. Um exemplo, pegava suas vestes, uma capa, como por exemplo, estou aqui com o casaco, tirava o casaco, aí estendia para Jesus passar, montado num jumentinho. Só que diz a palavra, e Lucas vai dizer com mais detalhe lá no versículo 41 do capítulo 19, que Jesus ele chorou sobre a cidade. Só que ele não chorou pela recepção, porque estava animado, ele chorou porque ele sabia o que iria acontecer com aquele povo. Porque aquele povo, eles estavam ali festejando, mas eles estavam limitados para aquele momento. Mas Jesus ele já estava vendo lá na frente. E aí é claro que o povo também, que estava louvando, muitos ali também eram os que lá na frente depois iria estar não louvando para adorar, mas dizendo, crucificam, crucificam. Então quando nós lemos Mateus capítulo 21, versículo 12, está escrito assim: e entrou Jesus no templo de Deus, e o expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Aí por diante. É só para vocês entenderem que aqui, Jesus ele não só entrou em Jerusalém, mas como ele entrou também no templo. Então, aqui é só para vocês identificar a entrada de Jesus no templo. Só que aí nesse período, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, Jesus ele está ensinando no templo, Jesus ele está batendo de frente com os religiosos, os saduceus, os escribas, os fariseus, e está trazendo um discurso forte, um discurso alto, acerca do que estava acontecendo, até que acaba todo aquele processo e entra o capítulo 24. Então o capítulo 24, versículo 1 está escrito assim: e quando Jesus ia saindo do templo. Então só para poder mostrar Jesus entrando no templo e agora Jesus está saindo do templo. E aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mas calma aí, eles mostraram a estrutura do templo. Então quer dizer o quê? Que o templo estava em ruína, o templo estava caindo aos pedaços? Não, na verdade eles mostraram a estrutura do templo no sentido do seu esplendor, no sentido da sua estrutura, tudo perfeito, ao ponto até mesmo de olhar para uma estrutura física e falar: é impossível disso ser derribado, mediante a estrutura que é. Então eles chegaram para Jesus e falaram isso. Só que Mateus 24, para nos dar um entendimento assim melhor, Mateus capítulo 24 tem duas profecias. Jesus ele tanto está apontando
para o ano 70, do que iria acontecer, como ele está apontando também para o futuro. Então é profecia dupla também. Então Daniel e Mateus estão apontando para o futuro e estão apontando para o ano 70. Mas o que realmente aconteceu no ano 70? Nós vamos ver aqui a partir do versículo 15. Mas no ano 70, o general Tito, na verdade, ele foi um grande comandante, né, um general do exército, que tinha uma grande influência, condecorado, respeitado, temido por muitos. E nessa época, ainda ele não havia assumido, né, um império romano. Quem estava era o seu pai Vespasiano. O nome de Tito completo é Tito Flávio Augusto Vespasiano. E Tito estava juntamente com seu pai, só que estava surgindo algumas guerras em outros processos que convocaram Vespasiano, e Vespasiano ele foi. Só que quando ele foi, ele soube que Nero havia morrido. Então assim, o conflito assim, aumentou naquela época. Porque Nero era o imperador de Roma naquela época. E Vespasiano era o comandante do... Não, era comandante do exército juntamente com seu filho. Só que diz a palavra que Vespasiano então morreu. Então Nero assumiu o lugar do seu pai. Só que quando ele assumiu, esse processo que o povo passou já estava em andamento. Porque Nero, na verdade, Tito, ele só viveu 41 anos. O tempo dele foi muito curto. Então ele só viveu 40 anos, 41 anos. Então assim, o processo de 3 anos e meio já estava em andamento, até mesmo quando seu pai estava morto. Então é interessante que até coincide com o período que foi esse processo no ano 70, que foi exatamente 3 anos e meio. Tito ele assumiu o Império Romano do ano 79 a 81. Então, assim, esse processo já estava acontecendo. Só que a história vai contar que houve, então, uma grande perseguição, um massacre, onde mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Então, Jesus ele está profetizando, dizendo que uma grande e terrível perseguição, tribulação, tentação, aflição, como você queira chamar, iria acontecer com o povo na geração deles mesmos. E aí Jesus ele vai mostrar 2 pontos. Primeiro, no capítulo 23, versículo 36, Jesus vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que todas essas coisas há de vir sobre vós nesta geração. Ou seja, vocês que são perseguidores dos profetas, vocês que derramaram o sangue dos inocentes, então esse período de tribulação vai ser para vocês também, e vai ser nessa geração. Ou seja, Jesus estava falando, vocês vão passar por esse processo. Só que Jesus também se referiu a outro grupo de pessoas fiéis. E aí nós vamos observar aqui no capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, quando Jesus falou isso, 40 anos se passaram e, de fato, o ano 70 foi um ano, assim, cruel para o povo judeu. E aí, nós vamos pegar aqui o versículo 23, porque os discípulos chegaram até Jesus para poder mostrar a estrutura do templo, e Jesus falou o seguinte: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus estava mostrando que toda aquela estrutura, tudo aquilo que o homem havia construído, na verdade tudo aquilo iria ser destruído, não é ficar pedra sobre pedra. Só que como eu citei aqui os outros evangelhos, Marcos 11 e Lucas 19, eu vou estar lendo com vocês aqui o que Jesus falou em Lucas
porque ele deu uma informação aqui muito importante em relação ao que ele falou aqui em Mateus, que Mateus relatou. Então eu só vou ler aqui para vocês, Lucas capítulo 19, do 41 ao 44. Olha só o que Jesus falou. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecestes também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Ou seja, o povo estava num momento de festa, hosana nas alturas, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus está falando, se vocês soubessem que esse dia de paz, qual é o significado que está por trás disso, vocês estariam lamentando. Aí o versículo 43, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem. Falando da cidade, ou seja, o povo vai ser perseguido, os seus filhos vão ser perseguidos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então o que Jesus estava falando coincide com que, dando mais explicação do que ele havia respondido, falado aqui para os discípulos em Mateus capítulo 24, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Ou seja, está chegando um período de perseguição, que seria 40 anos depois, e aí depois ele vai trazer aqui algumas recomendações justamente para o povo se preparar, porque algumas coisas de fato aconteceram, e outras coisas foi mesmo só um meio de Jesus poder estar preparando o povo. Agora, é claro, tem gente que morreu em Cristo antes, até porque Jesus ele não estava mais aqui nesta época, mas aí os discípulos vão chegar em particular para Jesus no versículo 3 e vai dizer o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, os seus discípulos em particular, disseram: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, na verdade, os discípulos eles foram até ousados nas suas perguntas e fizeram 3 perguntas a Jesus. Só que aí, nós seres humanos, nós somos muitos imediatistas. Nós queremos muitas coisas assim pro já, pro agora. Quando a gente faz uma pergunta, a gente quer logo saber da resposta de imediato ou da nossa maneira. E Jesus, ele não deixa de nos responder, só que muitas respostas, Jesus ele responde de maneira diferente. Um exemplo, quando que Jesus vai voltar? Qual é a data que Jesus vai voltar? Todo mundo gostaria de saber isso, né? Só que Jesus ele respondeu quando que ele vai voltar e qual é a data que ele vai voltar. Só que ele não respondeu como que o ser humano queria que ele respondesse. Jesus ele respondeu de uma maneira para o ser humano se preparar. E como que Jesus se respondeu? Foi o máximo que ele nos deixou. Eis que cedo venho, eis que estou à porta, eis que venho sem demora, vigiai. Então isso foi essa resposta que Jesus deu. Você quer saber quando eu vou voltar? Eis que cedo vem, então se prepare. Então é essa a resposta de Jesus. Então vocês vão observar que nas respostas de Jesus, Jesus ele não falou detalhadamente, como que os discípulos queriam que eles respondessem. Mas Jesus falou, olha, vai acontecer uma série de coisas que na verdade ainda vai ser o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então Jesus vai responder essas 3 perguntas com 3 palavras fim, nos versículos 6, 12 e 13. Não, 13 e 14. Está até aqui relatado, mas eu gostaria de que o Vitor lesse conosco aí, Atos, né? Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai resolveu
a sua própria autoridade. Amém. Então, assim, quando Reservou. Jesus estava conversando com eles, trazendo as últimas instruções, Jesus aí já havia sido ressuscitado e estava naquele período ainda de 40 dias, anunciando acerca do reino de Deus. Então, em algum momento, houve esse diálogo quando Jesus, depois lá na frente, vai até dizer, olha, é necessário que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês possam receber a virtude do Espírito Santo. Mas aí, nessa oportunidade, eles perguntaram, então é nesse tempo? Aí Jesus foi respondeu, olha, não compete vocês a saber, né, sobre essas coisas. Vocês precisam estar preparados. Amém, aleluia. Só que essa resposta, de uma maneira que Jesus revelou, vai vir lá no capítulo 3, versículo 21, onde Pedro estava dizendo. Atos 3, 21. Ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Então nessa pregação de Pedro, ele estava dizendo o seguinte, tem muitas coisas que é necessário olhar para os profetas, porque os profetas profetizaram de muitas coisas que vão acontecer. E aí, por exemplo, pegando os dias de hoje, nós sabemos que muitas coisas estão se cumprindo, que está antecedendo a volta de Jesus Cristo. Como, por exemplo, vamos pegar assim, 3 situações que eu estava anotando lá, que foi de fato a vinda do Messias. E aí tem a questão também de Jerusalém, que iria se tornar capital de Israel, e tem também a construção do templo. Então, assim, tantas coisas estão acontecendo que, na verdade, se nós queremos saber as respostas futuras, é só a gente olhar para a Bíblia, que os profetas já estão profetizando. Para nós, a maior importância que nos é dada é para que nós devemos nos preparar. Mas a Bíblia o tempo todo está dizendo que as coisas estão acontecendo. Então, assim, só não acredita, né, quem realmente não crê na palavra, porque as Escrituras têm mostrado. Então, da mesma forma que Daniel já havia profetizado, que se cumpriu na época de Mateus, e Jesus havia ratificado o que Daniel falou. Por isso que depois Jesus vai até apontar para o livro de Daniel. Olha, lê o livro de Daniel, porque quem lê, entende. Só que ambos vão apontar para o futuro. Então, assim, os profetas, eles já falaram acerca daquilo que está acontecendo e que irá acontecer. O que a igreja precisa fazer é estar preparado. Então, Jesus ele viu também a ousadia da pergunta deles, porque eles fizeram perguntas relacionadas ao futuro também. Então Jesus ele vai responder dizendo, olha, é necessário que aconteça isso, que vai vir muitos no meu nome, né? Aí olha só o que o versículo 6 vai dizer, aí vamos ler aqui na apostila e na Bíblia. Aí o versículo 6 vai dizer, e ouvires de guerra e de rumores de guerras, olhai para que, e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus respondeu a primeira pergunta, quando que vai ser essas coisas relacionadas à destruição, né, do templo? Então Jesus está dizendo, olha, é necessário que aconteça, é mister que aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus está dizendo que vai vir uma grande tribulação, vai vir um processo, mas ainda não é o fim. Então isso é uma resposta ampla para a humanidade no dia de hoje, para poder responder, que as pessoas estão falando, as coisas que estão acontecendo já é a grande tribulação, já é o anticristo. Não, é só o princípio das dores, é só algo que está acontecendo, mas ainda não é o fim. Quando o fim acontecer, a igreja já foi arrebatada. Aleluia. Então, a palavra de Deus está dando esses sinais, Amém. só que as pessoas ignoram muitas coisas para poder ficar trazendo ensinamentos que às vezes acaba até trazendo incoerência com a palavra de Deus. Aí eu coloquei aqui essas 3 frases, capítulo 24, versículo 6, é necessário que aconteça. Então nós precisamos entender dessa necessidade de acontecer os processos. Hoje não acontecem esses processos, né? Nós não passamos, né, por processos difíceis, perseguições,
tribulações, a gente passa por esses processos. Aí o capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então eu coloquei aqui em destaque, Glória a Deus. perseverar até o fim. Então é só para a gente poder pegar essas 3 frases. Primeira, é necessário que aconteça. Então, todo o processo de tribulação que acontece nas nossas vidas, é necessário que aconteça. Mas isso tem um propósito na nossa vida. Agora, e também tudo isso está antecedendo a volta de Jesus. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos entender que nós precisamos perseverar até o fim, independente de qual seja a intensidade do processo. Nós precisamos perseverar até o fim. Aí o versículo 14 vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então os discípulos perguntaram, fizeram a terceira pergunta: quando será o fim do mundo? Aí Jesus vai dizer: esse evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então Jesus está dizendo que o fim vai vir quando o evangelho for pregado a todas as gentes, ou seja, em todo o mundo. Só que o que as pessoas confundem aqui nesse versículo 14, que as pessoas pensam que o versículo 14 está relacionado ao arrebatamento. Não. As pessoas pensam que o fim do mundo é quando aconteceu o arrebatamento. Tem pessoas que nunca vão ter ouvido de Jesus e vai acontecer o arrebatamento. Jesus vai voltar, vai buscar a igreja, e tem pessoas que nunca ouviram de Jesus. Mas como que essas pessoas elas vão ser julgadas? É claro que isso está no campo soberano de Deus, e ele tem um método para julgar cada um. Só que nesse caso, Romanos capítulo 2, do 12 ao 16, vai dizer que muitas pessoas vão ser julgadas por causa da sua consciência. E o apóstolo Paulo vai dizer que tem pessoas que não conhecem a lei, mas vivem como se conhecesse a lei. Assim também como tem gente que tem conhecimento da palavra, tem conhecimento da lei, mas não vive de acordo com a lei. Então por isso que lá no capítulo 20 de Apocalipse, quando fala que livros vão ser abertos além do livro da vida, então um dos livros é o livro da consciência. Aí tem o livro da palavra, tem o livro das lágrimas, são vários livros que até a Bíblia aqui ela vai estar trazendo, e em uma das aulas nós vamos estar falando. Então é só para poder mostrar nessa primeira parte, como diz o versículo 8, que é o princípio das dores. Então Jesus está dizendo: isso que está acontecendo, vocês vão passar por esse grande processo, mas é o princípio das dores. Então é para poder responder para os pós, para os historicistas, que o que aconteceu não é a grande tribulação que desses 7 anos, mas o que aconteceu no passado está referindo ao princípio das dores que até os dias de hoje nós passamos. Professor, Sim. então esse versículo 14 não está se referindo, por exemplo, que as pessoas falam, Jesus ainda não voltou porque o evangelho não foi pregado a todos. Eu até tinha esquecido isso, que um professor, até lá do bacharelo de teologia, tinha falado isso, mas ficou perdido na minha memória e assim, esqueci. Ele falou realmente isso, que isso não está relacionado ao arrebatamento. Porque as pessoas falam muito errado mesmo. Jesus ainda não voltou porque o evangelho ainda não foi pregado para todas as nações. Mas não, é que está falando do fim. O fim de tudo é o juízo. Isso, né? É verdade. Porque depois porque até na tribulação, depois do arrebatamento, até isso, o pessoal vai conhecer o reino. O evangelho vai continuar sendo pregado. É verdade. Viu? Pra gente saber. No milênio, o evangelho vai continuar sendo pregado. Só que ali já é um reinado de paz. E aí o interessante, teve o pastor José de lá da Nova Assembleia, ele falou o seguinte: se Jesus fosse depender de pessoas preguiçosas que não pregam a palavra de Deus, Jesus nunca iria voltar, porque tem lugares que o evangelho ainda não foi alcançado. E por que não foi alcançado? Aí o profeta Isaías até falou: porque não há quem pregue, e como crerão, se não há quem pregue. Então, assim, tem pessoas que realmente assim não estão assim, se comprometendo com o evangelho. Eu aprendi há pouco tempo sobre a palavra de Deus que fala lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que os tímidos não herdarão o reino de Deus.
Os tímidos não é uma pessoa assim que, sou tímido para falar, não é nada disso. Isso daí é o jeito da pessoa. O tímido está relacionado a pessoas que são covardes, porque tem até uma versão da Bíblia que vai falar sobre o covarde. Por quê? Porque quem é o covarde? Qual é o contexto que está querendo dizer? Aquela pessoa que só quer ser beneficiada, só quer as coisas do reino. Mas na hora de fazer as coisas do reino, ela nunca está disposta. Então esse é o tímido que não herderá o reino de Deus, entendeu? Esse é o covarde, que só quer ganhar, mas na hora de ir, na hora de ser usado, na hora de falar assim, eis-me aqui, aí nunca pode. Porque eu sou tímido, entendeu? Aí nisso que Jesus ele está querendo dizer. Que a palavra de Deus ele fala. Então assim, essa é o cenário que nós precisamos enxergar. As coisas acontecem, nós precisamos perseverar até o fim, enquanto isso pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, as boas novas. Aí a pergunta que não quer calar, que muitos perguntam: haverá salvação durante a tribulação? Sim. E aí sim, aí nós vamos ler agora lá em Apocalipse, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 6. Isso, capítulo 6, perdão. Que é do 9 em diante. Semana passada nós falamos sobre o capítulo 5, que relatou sobre um livro selado por 7 selos. Então esse livro, se referindo ao livro da vida, ele tanto foi a abertura daqueles que estavam seus nomes escritos no livro da vida, como também é um livro que anunciou, né, o juízo de Deus, que depois o próprio Senhor Jesus, né, foi desatando seus selos, e a partir do capítulo 6 foi relatando os 7 selos do Apocalipse, falando sobre o juízo de Deus. E até o interessante que nesses primeiros 3 anos e meio que o anticristo vai vir, vai trazer uma falsa paz, vai ser uma falsa paz mesmo, porque um dos selos, na verdade, na abertura dele já está acontecendo guerra. Então olha só o contraste, um líder político que vai promover uma paz, mas está tendo guerra. Então é por isso que é uma falsa paz. Mas o versículo 9 é a abertura do quinto selo, e diz o seguinte: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa do amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Então aqui já entrou no período já de grande tribulação. Uma informação que eu esqueci de dizer aqui, que esse período de tribulação e grande tribulação, ele abrange a maior parte do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 6 ao capítulo 19. E aí que está dizendo que muitas pessoas então morreram e não negaram a Cristo, mesmo estando elas aqui. Aí, mas por causa do amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram, então elas foram mortas. Aí o versículo 10 vai dizer: e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estavam querendo que viesse logo o julgamento, para que eles pudessem ter, né, um encontro com o Senhor. Aí olha só que o anjo vai responder: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então aguardam. Então hoje, né, o cenário que nós temos hoje, que muitas pessoas que morreram, elas estão aguardando o dia do juízo, e Jesus, de fato, quando ele voltar, tem muitas outras pessoas que ainda vão ser salvas, com certeza, vão ser salvas. Quer seja ela esteja viva ou tenha morrido em Cristo, elas vão ser salvas. Então aqui está dizendo especificadamente não o número exato, mas sim de que é necessário que um certo número seja completado para que sim eles possam ter essa entrada
possa ter esse encontro. Por isso que no capítulo 7, João ele vai ter então uma visão, João está dentro do céu, ele vai ter uma visão dos mártires, ou seja, aquelas pessoas que morreram nesse período de grande tribulação. Aí o versículo do 9 ao 17 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação! Até mostrando que vai haver salvação. Aleluia. Ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então eles estão proclamando aquele que é digno de dar salvação. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvado, louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes quem são estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então o anjo vai perguntar para João, só que João, obviamente, ele não tinha resposta. Aí ele disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terão fome. Aleluia. Nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Aleluia. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Então aqui já estava falando no versículo 17, que depois lá no capítulo 20, versículo 4, vai dizer, né, que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então vai ter salvação sim, o evangelho vai ser pregado, as pessoas elas vão ser mais massacradas, as pessoas vão ser mais forçadas a negarem a sua fé. Só que, como nós estamos falando, tudo isso já acontece nos dias de hoje. Só que o que vai acontecer nesse período de 7 anos vai ser uma intensidade muito maior, que nós não podemos assim imaginar. Por isso que o versículo que nós lemos aqui inicialmente serão aflições que nunca tão pouco há de haver. Então é necessário que esse período de 7 anos aconteça. E como nós falamos aqui, esse período exatamente, ele serve como uma ferramenta para Deus poder estar consertando o seu povo. Porque muitas vezes Deus ele entregava o seu povo na mão do inimigo, permitia que eles fossem para o cativeiro babilônico, permitia que eles passassem por processos justamente para eles poderem serem moldados. Passaram pelo deserto para poderem ser moldados. Então é uma ferramenta, e essa ferramenta de fato vai funcionar, porque no final dessa grande tribulação, que é desses 7 anos, que é o final da 70ª semana, então vai ser quando Israel vai se converter e vai reconhecer o verdadeiro Messias. Aí eu botei que continua, porque vocês vão observar que tem algumas grades de aulas escatológicas, que às vezes vai falar sobre a tribulação até lá na frente, fala sobre o anticristo primeiro, mas nós trouxemos aqui um pouco essa introdução só para poder mostrar a abertura da grande tribulação, e todos os assuntos que nós vamos falar vai estar dentro da grande tribulação, anticristo. Só que enquanto estiver acontecendo alguns processos na terra, no céu, a igreja vai estar regozijando com Cristo. Aleluia. E aí vai ser quando nós vamos observar o tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo ele se dará imediatamente após o arrebatamento da igreja.
Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Amém? Então vamos dar continuidade aqui. 8h35, eu achei até que ia terminar mais para frente, então dá para a gente poder, né, explanar mais um pouquinho. Então, como eu coloquei aqui, então Daniel, capítulo 9, tá dizendo que iria acontecer algo no ano 70 e algo no futuro, se referindo aos 7 anos. Só que Mateus, capítulo 24, está se referindo Mateus 24, vou falar algo ali importante. E está se referindo ao ano 70 e também ao futuro. Aí vamos voltar lá para Mateus 24. Eu estava estudando para falar esse detalhe e já ia acabar me esquecendo. Então, Mateus 24, para se ter uma melhor visualização dele, aqui tem uma profecia dupla. O ano 70, algo que já se cumpriu no nosso passado, mas que para eles seriam no futuro, que foi 40 anos depois. E depois Jesus está se falando acerca da sua vinda, do seu retorno. Aí eu vou ler aqui só alguns versículos a partir do versículo 15. Mateus 24, a partir do versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, essa abominação da desolação não está se referindo especificamente a uma pessoa, a um objeto ou a um lugar, mas muitos acreditam que se refere à ideia pela qual as pessoas, os protagonistas daquela época, fizeram, que era de podemos dizer assim, profanar o templo e blasfemar contra Deus. Então, assim, Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco dentro do templo para poder, aí depois veio e fazer isso como uma imagem de adoração. Depois veio Tito e fez a mesma coisa, sacrificou, adorou ali seus deuses e trouxe ali uma grande imagem. A história conta acerca trazer o povo à idolatria. E o anticristo vai fazer a mesma coisa. Vai existir uma imagem, a imagem da besta, onde vai induzir o povo a adorar. Então observe que isso é a abominação da desolação. É algo que é detestável aos olhos do Senhor, é abominação. Aí ele apontou para Daniel capítulo 9. Aí o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que as mamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aí nós lemos aqui o versículo 21, que essa tão grande aflição irá acontecer como nunca antes houve, nem tampouco haverá, jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, assim, só para poder mostrar para vocês o cenário. Nessa profecia dupla, é claro que nesse período de 7 anos, muitas coisas semelhantes e até piores, diferentes, não necessariamente como está aqui, vão acontecer. Mas Jesus ele estava também falando isso, apontando para o ano 70, para 40 anos depois, naquela geração que iria acontecer. Por quê? Porque vocês sabem que os judeus, eles guardam um sábado. Vocês sabem que os judeus têm ali as suas tradições, eles têm seus rituais, têm as suas leis para eles poderem cumprirem. Então, assim diz a palavra de Deus, que nesse dia de grande perseguição e tribulação, ia vir um massacre tão grande que Jesus falou o seguinte: vocês fogem para o deserto, ou seja, vocês vão para os montes e se escondam lá, para que vocês possam ser guardados dessa tão terrível perseguição. Só que teve muitas pessoas
até mesmo religiosos que não deram crédito, eles não obedeceram e por isso diz a história que de mais de 1 milhão de judeus foram massacrados, foram mortos. Mas aí por que Jesus ele vai dizer, ai das grávidas, ai das que amamentam, orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado? Porque imagine o cenário. Quando chegava o dia de sábado, diz a história até o dia de hoje, que as portas de Jerusalém, da cidade, elas se fecham. Então o povo, eles findam as suas atividades. Então assim, eles guardam sábado, deixam, tem lá seus rituais, deixam assim de fazer muitas coisas. Então eles vão para as sinagogas para adorar. Tem até muitos vídeos que você já deve ter observado, eles lá nos muros das lamentações, ficam praticamente o dia todo orando, se revezando contra as pessoas. Só que quando chegar esse dia da perseguição, esse ritual vai ter que ser deixado de lado. Por quê? Porque, olha, não é só porque é o dia de sábado, vai ter muito judeu que vai deixar de dar crédito do que Jesus falou, porque vai querer guardar o sábado à risca. Então Jesus está dizendo, ai daqueles se a vossa fuga for no sábado, porque vai ter muito judeu que não vai se esconder, não vai buscar proteção, então vai ser massacrado, porque eles vão estar no templo, e aí vai ser, e foi o que aconteceu. O general Tito, que depois, ele, devido a sua formação, a sua influência, ele chegou a ser o imperador de Roma. Então assim, ele já estava assim, já entrou podemos dizer assim, já mandando. Então assim, o Tito, ele veio e invadiu com o seu exército. Por isso que lá em Daniel nós lemos que o povo do príncipe. Então esse príncipe se refere a um homem ímpio, a um homem perverso. É claro que a profecia apontou para o que aconteceu no passado, mas profeticamente está apontando para o futuro, que é o anticristo. Então é claro que muitos falaram, o anticristo é o general Tito, mas passou, aí já não é mais general Tito. Aí hoje estão falando que é o Donald Trump, falam que estão citando que é vários. Aí se passar, aí falam, então não é mais ele. Então as pessoas ficam tentando prever as coisas. Quero saber, eu quero estar na glória. Quero lá saber quem é o anticristo. Nós não vamos estar aqui. Quero subir. Tinha que ter um só, mas tá parecendo um monte, né? Então imagina a cena. Então um grande exército, vamos pegar por exemplo assim, São João, um grande exército dos romanos, liderado por Tito, eles estão entrando em São João, estão entrando lá em Jerusalém para poder massacrar o povo. Então aqueles que fugirem para os montes seriam salvos. Só que muitas pessoas que guardavam o sábado, eles foram massacrados. Outra coisa, orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Hoje nós até brincamos, nós até falamos, essas pessoas que não gostam do frio, ficam em casa em vez de fazer a obra, tem essas coisas. E aí a gente fala assim, se Jesus voltar quando essa pessoa estiver debaixo da coberta, vai acabar ficando. É claro que isso acaba sendo algo assim relevante, porque nem necessariamente uma pessoa que fica debaixo da coberta, ela não tem comunhão com Deus, né? Mas realmente tem contexto de pessoas que não gostam realmente de fazer a obra de Deus e dão desculpa com isso. Aí acaba sendo tímido na fé. Não faz a obra de Deus. Aí depende de cada situação, não dá pra gente poder generalizar. Mas o que a palavra Jesus estava querendo dizer que seria horrível se fosse o dia de inverno. Por quê? Porque imagine só as pessoas se escondendo no monte, no frio, que não é ter como se acolher, não é ter como se aquentar. Então Jesus está mostrando a intensidade de como que seria essa situação. Aí ele fala das grávidas, ele fala das que estão amamentando, porque as grávidas, as que estão amamentando também, elas não é poder sair para poder comprar o leite para o seu filho, elas não é poder ir para um médico, né? Elas não é poder buscar recurso. Pode falar. E a grávida aqui também aponta tanto para o ano 70, né, quanto para o futuro. Por quê? Para o ano 70, o general Tito mandou arrancar as crianças de dentro da barriga das mães. E futuramente as crianças vão ser arrancadas no arrebatamento. Então, também aponta para as duas profecias. É verdade, eu estava estudando sobre essa história e aí foi exatamente isso.
Para tu ver a crueldade que era, né? Assim, arrancava, né, os filhos, e por isso que Jesus aqui ele alertou acerca dessas coisas. Então, assim, essa situação foi uma abominação da desolação que aconteceu naquela época. Essas matanças, essas coisas que aconteceram. Só que Jesus, tanto para esse período como o período futuro, ele declarou que esse tempo será abreviado, porque senão nenhuma alma se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, os tempos foram abreviados. Então, na verdade, vai ser um período só de processo mesmo, só para poder estar consertando Israel. Porque se fosse estendido, nenhuma alma se salvaria. E nós poderíamos Amém? dizer, atualmente, por exemplo, a gente fala muito isso, né? Poxa, o tempo está sendo abreviado. Com certeza. Né? Já pode dizer nos dias atuais? Podemos dizer assim, com certeza. Porque eu falo isso assim, às vezes o Vitor fica rindo de mim. Porque na verdade essas coisas, elas já estão acontecendo, assim, os tempos estão sendo abreviados. Jesus, ele tem pressa em voltar. O ser humano que não consegue fazer essa conexão e acha que Jesus está demorando. Mas independente se passou mais de 2000 anos, se Jesus está falando e a Bíblia ela se atualiza, então se Jesus há mais de 2000 anos atrás falou que eis que cedo venho, é porque ele vem cedo. Então as coisas estão acontecendo com mais rapidez justamente para poder Jesus ele retornar. Muitos acreditam que até todas as profecias, ou a maioria delas, já se cumpriram. Só que enquanto isso, vocês puderam refletir sobre esse horrendo período que vai ser o período de grande tribulação, que eu tenho certeza que ninguém quer fazer parte desse período de grande tribulação. A igreja vai estar com Cristo na terra. Vai estar com Cristo no céu. Opa, olha aí. Opa. Ai, Jeová. Aí, deixa eu só anotar algo aqui para mostrar a vocês. Então, o que acontece? Quando, de acordo com a história da humanidade, aqui, de acordo com a história da humanidade, aqui foi o início da criação perfeita. Aí, segura a porta. Aqui foi o início da criação perfeita. Só que o que aconteceu na história? O pecado entrou. Houve o pecado. E aí, os profetas haviam profetizado que o Messias ele iria vir, né, ao povo, para poder libertar o povo. Só que quando eles estavam profetizando, essa profecia também podemos dizer que tinha duas fases também, né? Duas etapas. Por quê? Porque quando os profetas estavam profetizando, 1527 vezes já se cumpriram. De fato, o Messias ele veio. Só que no Novo Testamento, depois de João Batista, que o João Batista foi o último a falar acerca do Messias, aí foi quando de fato ele falou, olha o Messias, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, de fato, agora o que a palavra de Deus se profetiza até a vinda de Jesus são 319 vezes, né? Totalizando 1846. Então, assim, se 1527 vezes já se cumpriu, por que não vai se cumprir 319? Então, 1527 vezes estava se falando, o Messias vai vir, o Messias vai vir. E o Messias, ele veio. Só que quando ele veio,
ele não veio exatamente como os judeus estavam esperando. Vai vir, vai se assentar no trono, o rei prometido. Mas ele veio para poder vencer o pecado e a morte. Então eu vou botar aqui, ó. Ele veio para vencer o pecado e a morte. Né? Aí eu vou botar aqui a cruz, né? A crucificação. Aí por isso que ele foi rejeitado pelos judeus. Só que a outra etapa que Jesus poderia vir até em uma etapa só, mas por causa do pecado, Jesus veio para poder vencer o pecado e a morte. Só que Jesus, depois que ele venceu, aí passou o período de 40 dias, ele foi para o Pai, né? Sendo ele, deixa eu fazer aqui não sei se vai ficar legal, mas uma coroa, mais ou menos, né? O rei dos reis, foi para o Pai. Só que Jesus, ele o que os profetas, o que a palavra de Deus está nos ensinando, que Jesus, ele vai voltar. Que Jesus, ele vai voltar para poder buscar a sua igreja. Quando Jesus voltar, Israel vai ficar para poder passar por esse tratamento e a igreja vai ser também, como que eu posso dizer? Vai para o tribunal de Cristo para poder passar pelo um julgamento que não é para condenação. O tribunal de Cristo, a Karen tinha me perguntado semana passada, eu respondi assim rápido, mas eu ia falar para ela com mais detalhe. O tribunal de Cristo não é um julgamento para condenação. Quem subir no arrebatamento já está salvo. O tribunal de Cristo é para entrega de galardões. Só que é claro que nós vamos ver que tem, né, assim, os seus julgamentos. Só que daqui até aqui, nós não sabemos quando que Jesus vai voltar. Então o que acontece? Nós precisamos pregar, né, a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus com veemência, com temor. Aí diz a palavra de Deus, eu vou ler aqui para vocês em João, no capítulo 6. Porque nesse período que nós não sabemos até quando Jesus vai voltar, a igreja precisa estar fazendo a obra de Deus, precisa estar pregando a palavra. E aí em João, no capítulo 6, quando Jesus ele até se revela a uma grande multidão como o pão da vida, aí eles vão até falar aqui no versículo 28 e 29. Jesus vai responder, né, no versículo 29. No 28, eles vão falar o seguinte: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? As obras de Deus, no plural. Aí Jesus vai responder. Jesus respondendo, disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então eles perguntaram no plural: o que faremos para realizar as obras de Deus? Mas Jesus está respondendo: a obra de Deus é esta. Então Jesus responde no singular, porque na verdade, qual é a obra de Deus? A obra de Deus, Jesus estava falando que é uma só, é reconhecê-lo que ele foi enviado para poder vencer o pecado e a morte, que ele morreu por nós. Então a obra de Deus que nós fazemos é anunciar Jesus Cristo. Então quando a gente anuncia Jesus Cristo, quando a gente reconhece que Cristo ele veio, as outras coisas vão ser consequências da obra de Deus. Então fazer um evangelismo é obra de Deus? É obra de Deus, mas você está anunciando a Jesus. Você está na portaria, você está lavando o chão, você está no banheiro, tudo isso é obra de Deus. Você está entregando um panfleto, você está fazendo... Imagina, a obra de Deus é muito grande, mas tudo isso se resume em fazer para Cristo. Por quê? Porque você é de Cristo, você está fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus é reconhecer Cristo. Então isso quer dizer que nesse período, o que a igreja precisa fazer? A obra de Deus. E qual a importância de fazer a obra de Deus? Para que naquele grande dia, quando nós chegarmos aqui no tribunal de Cristo,
quando nós chegarmos no tribunal, nós possamos ser recompensados mediante as nossas obras. Agora, é claro, a salvação já não é pelas obras, né? Como diz lá Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, a salvação não é pelas obras. Agora, as obras, elas vão gerar como resultado um pagamento. E o pagamento é o quê? O galardão, é recompensa. Então, o galardão na Bíblia é um pagamento e é uma recompensa que todos nós vamos receber. Amém? Amém? Então, vamos lá. Então, dando continuidade aqui. Então, só para poder mostrar para vocês que a criação perfeita, veio o pecado, Cristo ele veio para vencer o pecado e a morte, por isso que os judeus rejeitaram a eles, porque ele não veio como os judeus imaginaram, só que o Messias ele veio. Aí quando ele retornar, aí sim, aí vai se passar aqui um período de 7 anos, que nós sabemos que é a grande tribulação. Israel vai ser provado, testado, e aí sim, nesse final, aí eles vão reconhecer o Messias como verdadeiro, Aleluia. como rei prometido. Aí eles vão ver, realmente é o Messias prometido, mas eles vai ser necessário eles passarem por esse processo. E aí depois desse processo, segue-se, né, a eternidade. Vou botar aqui eterno. Tem uns 1000 anos, né? Aí depois do processo todo, o milênio, né, o juízo final, isso é só para poder mostrar assim, depois no final de tudo, né, que aí tem mais coisas. Aí o eterno vai voltar a ser como era aqui, a criação, aí vai ser tudo perfeito. Aleluia. Então só para vocês terem essa ideia de que os judeus rejeitaram, porque Jesus ele veio, mas não como eles esperavam. Aí Jesus ele vai vir a segunda vez justamente. Só que enquanto o povo está sendo testado na terra, a igreja vai ser testada no céu. Vai passar por um teste. E aí é que nós vamos ver. E aí não precisa se preocupar que se não der para nós falarmos tudo, a gente deixa para a semana que vem. Porque quando a gente fala sobre o anticristo, já abrange já o falso profeta, então não dá para a gente ganhar tempo. Então assim, eu só vou falar só essa primeira parte para dizer a verdade. Vou falar aqui só 1 Coríntios, capítulo 3, e vou encerrar a aula de hoje. Então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 ao 15. Amém? Nós vamos passar por um teste. Sim, mas esse teste não é para ninguém ser condenado. Esse teste é justamente para mostrar as obras que nós fizemos e nós vamos ser recompensados. E aí tem riquezas de detalhes assim, muito importantes de ser falado, que eu não gostaria de correr no dia de hoje, por isso que é até melhor deixar para a semana que vem. Que aí dá para a gente poder falar mais detalhadamente, aí eu encurto as outras aulas. E faço um resumo melhor de acordo com o horário. Que são 2:09. Então vamos lá. O tribunal de Cristo não tem propósito de julgar os pecados e condenar os crentes. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 1, para o nosso dia atual, para a nossa época, para o nosso momento, ela já está em evidência, porque desde o momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, toda a culpa, toda a condenação já foi jogada por terra, porque Cristo morreu por nós e nos justificou na cruz do Calvário. Então nós nos sujeitamos a Cristo ao ponto de entregar a nossa vida para Ele, porque Ele nos aceitou. Então toda acusação do diabo já não vai mais prevalecer. Ainda que nós passemos por alguma dificuldade, perseguição, tentação, mas isso não quer dizer que a acusação do diabo está prevalecendo contra as nossas vidas. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por isso que o apóstolo Paulo ele continua dizendo, mas os que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Ou seja, que também não dê motivo. Mas esse versículo ele se encaixa também muito bem nesse período de tribunal. Quando nós estivermos com Cristo, nós já estamos salvos. Então não vai existir mais nenhum tipo de condenação contra a nossa vida. Por quê?
E aí é algo interessante que nós vamos falar mais para frente, nas aulas posteriores, que quando nós falamos sobre o arrebatamento, os preparativos para a vinda de Jesus, hoje falando um pouco sobre a grande tribulação, nós poderemos encaixar para falar um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 12. Só que aí, como tem assuntos no capítulo 12 que vai ser falado mais para frente, então nós vamos falar mais para frente. Mas por que eu estou falando isso? Porque o capítulo 12, como nós falamos, do 7 ao 11, João ele está no céu, tendo as visões, mas do 12 em diante, ele está na terra. E no capítulo 12, quando ele está tendo a visão do capítulo 12, que ele está na terra, ele está, quando nós lemos capítulo 4 e capítulo 5, está tendo uma grande adoração no céu da igreja que foi arrebatada. Só que o capítulo 12 está mostrando esse arrebatamento. Então, assim, é algo assim interessante. O capítulo 12. Só que nesse arrebatamento, nós vamos depois ler mais para frente, não vamos ver isso hoje, que o diabo ele vai se levantar com uma grande acusação para poder acusar os escolhidos. Só que isso daí não vai ter efeito nenhum, porque quem subiu no arrebatamento já vai ser salvo. Então, em algum momento, assim, na época, assim, no mundo espiritual, isso irá acontecer. Então, vai ser quando uma grande batalha vai ser travada, e aí o diabo, sabendo que tem pouco tempo, ele vai fazer guerra ao restante dos que estão na terra, lá no capítulo 12, versículo 12. Então vocês vão observar que é exatamente quando ele vai descer para poder mostrar que nesse período de 7 anos ele vai estar vindo com a sua fúria, porque ele vai saber que tem pouco tempo. Só que por mais que esse período de grande tribulação seja coisas assim horrendas, sofrimentos, muitas coisas vão acontecer, mas tudo isso é juízo de Deus. Então, assim, amanhã vai ter seus algozes, vai ter as pessoas que vão estar no cenário de grande tribulação, que são o falso profeta, o anticristo, né? Todos os perseguidores, pessoas ímpias que vão se curvar ao império do anticristo, o próprio diabo. Então, todos eles, de alguma forma, eles vão se aproveitar para poder estar perseguindo o povo de Deus. Só que, acima disso tudo, está o juízo de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Apocalipse capítulo 6, quando se inicia o juízo de Deus, através dos seis primeiros selos, diz a palavra que lá no capítulo 6, versículo 16, que havia sido profetizado por Jesus em Lucas 23, 30, que quando eles virem o Senhor vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, eles vão se lamentar e vão desejar que os montes, os outeiros, as rochas caiam sobre eles do que ver a face daquele que vai vir com poder e grande glória. Porque eles sabem que vai ser horrendo aquele dia, vai ser o dia do Senhor, o dia do acerto de contas. Então aqui, o Senhor ele vai vir para a prestação de contas. Para Israel, 7 anos. E para os crentes no tribunal de Cristo, vai ser o pagamento devido às suas obras. Por isso que Jesus ele falou em Mateus 22, 12. Eis que cedo venho. Eis que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus de fato ele vai vir para poder recompensar o seu povo. E aí quando nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 3, do 13 ao 15, que as nossas obras passarão por um teste, diz assim o versículo 13 em diante. A obra de cada um, e isso nós já estamos, agora vamos falar da igreja no céu. Agora esquece um pouco a tribulação lá na terra. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Então qual vai ser esse teste? O fogo. A nossa obra vai ser provada no fogo.
E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então está mostrando que a obra dos fiéis vai ser passada pelo fogo, só que tem obras que vai ser queimadas e tem obras que, ou seja, tem obras que vai ser aprovada e tem obras que vão ser rejeitadas. Então por isso que vai ter assim, cada um vai ser recompensado de acordo com as suas obras. Então às vezes eu acho que eu fiz muito, mas vai chegar naquele grande dia eu fiz pouco, porque o muito que eu achei que eu fiz fiz de qualquer maneira, não fiz com amor. Então é isso que o fogo vai provar. Mas todavia será salvo. Aí o versículo 16, não, é até o 15 mesmo. Vamos ler agora o versículo 12. Que obras vão ser essas? Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, então ouro, prata e pedras preciosas são as obras que vão passar pelo fogo e vão ser aprovadas. Mas vai dizer na continuação, madeira, feno e palha. Então essas vão passar pelo fogo e vão ser reprovadas. Por quê? Porque é só vocês observarem o que se queima no fogo e o que não se queima no fogo. Então tenta comparar uma palha jogada no fogo e um ouro jogado no fogo. O ouro ele vai ser mais refinado ainda, vai ficar mais brilhoso ainda. Agora a palha não, a palha ela vai se queimar logo. Então está mostrando que vai ter pessoas que a obra vai ser comparada com uma palha, que vai passar pelo fogo e vai ser queimada. Então é só para poder mostrar essa questão do tribunal de Cristo. Então o tribunal de Cristo, como a cara ela fez uma expressão, puxa, mas se eu estiver no tribunal de Cristo, aí eu vou ser julgado, será que eu posso ainda perder minha salvação, mesmo depois de ter sido arrebatada? Assim, não, ficar calmo, não, foi arrebatada, sua salvação já foi garantida. Só que agora você vai ser recompensado de acordo com as suas obras. E aí tem mais coisas para nós falarmos mais para frente, mas aí, como nós já estamos aqui em 1 Coríntios, vamos lá agora para a segunda carta. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Sim, que é o capítulo 5. Pode falar. Então, tipo assim, vai passar pelo fogo todas as nossas obras. Aí suponhamos, se uma pessoa, de repente, fez muitas coisas, aí de repente nada daquilo tudo que a pessoa fez não valeu de nada. Aí, suponhamos assim, a pessoa não vai ganhar nada, porém ela já é salva. Oi? Tipo assim, foi queimado, tá. coisas dela, as obras dela foram todas queimadas no fogo. Tá na palavra aí, Né, já foram todas Isso. queimadas. Ali, mas eu tô falando não a questão da pessoa ser salva ou não, tô falando acerca do galardão. Ah, sim. Não vai ganhar nada, foi queimado. Ah, tá. Não ganha Não, nada. isso só que eu queria saber, entendeu? Vamos dar um exemplo assim, tem pessoas que às vezes morrem no último momento ali. Ela não teve assim tempo de ter assim para fazer obras. E se tratando de fazer obras, quando Jesus ele falou em João 14:12, que se creres obras maiores farão, Jesus ele não está dizendo exatamente que vai fazer obras melhores do que ele fez. Não é nesse sentido. Ele está falando obras maiores no sentido de duração. Ou seja, enquanto a gente tem tempo, a gente tem a oportunidade de fazer muito mais em relação ao pouco tempo que Jesus ficou e fez muito mais do que hoje nós fazemos. Então é só para poder mostrar que os sinais, eles seguem aqueles que crerem. E a obra está aí para poder ser feita. Então, aqui agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Provavelmente, são 9:10 agora, provavelmente semana que vem, eu vou repetir isso que eu vou falar agora. Eu vou encerrar aqui, mas
Mas eu gostaria de dizer isso só porque eu achei isso daqui muito interessante, a gente não poderia deixar de falar. Vamos lá para Apocalipse capítulo 4. Está aqui na apostila, está registrado, nós vamos falar, e semana que vem a gente até repete, até mesmo para dar oportunidade a quem não veio. Mas aí eu não poderia fechar a aula de hoje sem falar sobre essa importância muito grande. Apocalipse capítulo 4. Porque fica a pergunta de como seria o processo na entrega dos galardões, que está aqui na última parte da apostila. Aí Jesus, o nosso maior exemplo, aí semana que vem eu vou entrar mais um pouco sobre a questão de Jesus, né, mostrando que Jesus, que ele veio a este mundo como homem, que deu exemplo em tudo, ele também foi recompensado, mostrando, aí tem as passagens bíblicas que mostrando que ele também, vamos dizer assim, ele recebeu o galardão dele, a recompensa dele. Um exemplo assim, Romano não está aqui, mas como Efésios 1 já abrange isso, aí vou citar outra passagem. Romanos 8:34 fala que Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não quer dizer que Jesus tem um trono aqui e tem outro trono aqui. Está mostrando que Jesus é o que está mais próximo do Pai, no sentido assim de recompensa. Ou seja, as obras de Cristo foram mais completas e perfeitas, que o pagamento dele, a recompensa dele, o galardão dele, foi aproximar ele mais para perto do Pai. Aí a gente vai falar isso com mais riqueza de detalhes semana que vem, mas eu gostaria de dizer acerca dos crentes, dos salvos. Aí o Apocalipse capítulo 4, porque fica aquela questão. Realmente, um exemplo, assim, vou dar um exemplo de mim. Eu tenho certeza que, primeiramente, eu creio na minha salvação, mas eu tenho certeza que vai ter muito mais pessoas que vai ser recompensadas mais do que eu, porque faz muito mais obras do que eu. Isso daí é certo. E aí, assim, a gente não precisa nem ir muito longe. Aqui no nosso meio, a gente sabe, né? Assim, existe também a questão do chamado. Deus, ele leva em consideração, às vezes, o chamado da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está sendo mais cobrada, aí está dando até a impressão que ela está fazendo mais. Mas é porque é o chamado da pessoa. Então, Deus, ele vai recompensar cada um. Às vezes, a pessoa pensa que está fazendo pouco, mas se você atender o chamado que Deus te deu, para Deus você está fazendo muito. Porque Deus, ele te colocou para você fazer isso. Então, não precisa você fazer aquilo às vezes a gente não está capacitado para fazer, ou não foi chamado para fazer, porque se nós fizermos o que está previsto, nós vamos ser recompensados de acordo com o que nós fomos chamados. Agora, é claro, o ir de pregar a palavra de Deus, isso daí é para todos. Eu estou até estranhando que o pastor Vitor ainda não fez nenhuma pergunta. Eu também tô. Ele que costuma fazer pergunta, né? Acho que ele está deixando para o final, né? Vamos lá. Por isso que eu vou parar logo agora. Quer ser chamado? Vitor. Mostra-me tuas mãos. Então, o que acontece? Então, acontece essa situação. Será que vai haver inveja? Será que vai haver disputa? Poxa, mas olha só, o Vitor recebeu mais recompensa do que o Júnior. Será que ele vai ficar chateado? Poxa, um exemplo assim, né? O Vitor tem 10 galardões, o Júnior só tem 3. Poxa, como é que vai ser isso? Na verdade, não vai haver indiferenças, não vai haver... Isso daí é algo óbvio. Se alguém não vai ser igual criança, né? Eu tenho, você não tem. Só heréticos, né? Só heresias que pregam essa coisa, que vai existir inveja no céu, não vai existir essas coisas. Então não tem esse negócio de ressentimento, poxa, ele teve mais galardão do que eu. Não, tudo bem. Não tem nada disso, sabe? Não tem nada disso. Mas se existe, cada um vai ser recompensado de acordo com as suas obras, isso daí é fato. Eu também não posso negar que a Bíblia, ela fala. Mas qual é o significado que a palavra de Deus ela está nos ensinando? Que o que vale é o que está registrado aqui na palavra de Deus. Que isso que importa. Então não tem disputa assim, eu tenho mais, eu tenho menos. O que importa é que a Bíblia vai nos ensinar isso de uma forma assim maravilhosa. Pelo menos assim, um entendimento que o Senhor me deu,
eu reflito sobre isso para eu poder jogar por terra qualquer tipo de disputa. Aí o capítulo 4, vocês sabem que João estava na terra, capítulo 1, capítulo 3, depois do capítulo 4 ele já entra no céu e passa a ter as visões até o capítulo 11 de dentro do céu. Só que quando ele entra no céu, ele vai ver um que está sentado sobre o trono e ele começa a descrever a sua aparência, como está ao redor, quem é que está lá no céu ao redor do trono. Aí vamos ler aqui a partir do versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Então, assim, 24 tronos e 24 anciãos. Ou seja, cada um estava sentado no seu respectivo trono. Segundo os estudiosos, fala que 12 está representando a tribo de Israel e 12 está representando os 12 apóstolos, representando tanto o povo de Deus como a igreja. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E aí nós vamos ver semana que vem as 5 coroas que a Bíblia ela relata. Que esse galardão ela vem em forma de coroa, que a Bíblia está relatando. Então está mostrando que esses 24 anciãos estavam sobre a cabeça dele coroas, representando honra. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Guarda aí essa informação, eles estavam com trono em suas cabeças, com coroa em suas cabeças. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, que são seres celestiais. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal com o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aí cada um tem a sua representação, força, poder. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor por dentro, e estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, e ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive e reina para todo sempre, os 24 anciãos prostaram-se diante do que estava sentado sobre o trono. Então imagina no céu uma grande adoração, João tendo a visão do Senhor Deus Todo-Poderoso assentado sobre o trono, recebendo toda a adoração dos 24 anciãos e dos 4 animais. E esses 24 anciãos, eles estavam com as suas coroas em suas cabeças. Então isso quer dizer que eles saíram do seu lugar de honra, do seu trono, porque trono também significa honra, porque quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus ele vai dizer à igreja de Laodiceia: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo em meu trono, assim como eu venci e se assentei com meu Pai em seu trono. Então é claro que, imagina só, Jesus venceu, aí ele se assentou no seu trono. Então não é claro que a humanidade vai se assentar aqui no trono, né? Que se a gente for pensar literalmente assim, não caberia, né? Só que está falando de honra. Então aquele que vencer vai se assentar comigo, vai ter lugar de honra. Então vocês já começam a imaginar que a honra é para todos, né? A honra é para todos, independente, cada um vai ser recompensado. É claro que isso é um mistério até muito maior do que a gente pode imaginar, porque o galardão, na verdade, a Bíblia fala sobre pagamento, recompensa,
mas eu creio que vai ser algo tão glorioso que vai ser muito mais do que a nossa mente humana pode alcançar. E essa questão de cada um ser recompensado segundo as suas obras, possa ser que tenha um significado muito maior do que hoje nós falamos com essas simples palavras, de haver diferenças de galardões. Só que, na verdade, todos vão ser honrados. Ao que vencer, se assentará comigo em meu trono. Ou seja, todos vão ser honrados, assim como Jesus venceu e ele foi honrado juntamente com seu Pai. Então, todos vão ser honrados. Então, está mostrando que na adoração no céu, o Senhor está sentado sobre o trono. Os 24 anciãos que foram honrados, representando a igreja e Israel, estão ali num lugar de honra. Só que eles estão saindo do seu lugar de honra para poder adorar aquele que é digno de mais honra ainda. Aleluia. Digno de honra, de glória, de todo o poder. Glória a Deus. Então olha só o que vai dizer o versículo 10. E os 24 anciãos, eu falo às vezes meio que eu tenho língua presa, anciões, né? Sai errado mesmo. Prostaram-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então olha só o que eles fizeram. Eles não ficaram presos. Eu estou aqui coroado, estou sentado no trono. Não, eles foram para reverenciar, para poder adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então eu acredito que todos os galardões que nós recebermos no céu, independente de que cada um vai ser recompensado segundo a sua obra, não vai existir inveja, não vai existir disputa, essas coisas, mas o que vai acontecer como um grande significado, que todos vão pegar a sua honra e vai depositar aos pés daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Então é essa mensagem central que a gente precisa refletir. Eu tenho mais galardão do que a missionária Luzia. Não tenho nada disso não. Nós vamos nos unir. Aleluia. Para aquele que é digno de toda a honra. Glória! Sabe? Você está recebendo, a Ana Lúcia está recebendo a coroa, as suas pedrinhas, está recebendo, e está até pesada de tanta coroa, de tanta pedrinha que está recebendo. Mas você vai ter o prazer de pegar tudo aquilo, a sua honra, e depositar. Aleluia! Porque até no céu nós vamos reconhecer que a honra não é nossa, a honra Glória! é dele. Então isso é muito importante. Então não vai haver disputa. Amém? Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Aí eu vou estar passando aqui para a pastora Vanessa, tá bom? Que Deus abençoe, pastor. O Vitor. Tá bom, pastor Vitor? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vocês. E como diz aqui na apostila no final, hein? Glória a Deus. E como diz aqui na apostila, Jesus está voltando. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então não deixa ninguém tomar sua coroa, não. Ou seja, guarde ela para que naquele dia você possa depositar aos pés daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nossa coroa, a gente sabe que não está se referindo à idade de uma pessoa. O Vitor está aqui me segurando. A nossa coroa não é exatamente um ornamento circular que fica na cabeça. A coroa não é uma da parte da moeda, não é nada disso. A coroa está falando de honra. Então, qual é a honra que você tem hoje? O que você precisa guardar hoje? É a presença de Deus? É a santificação? É a palavra? Então, meu Deus, aleluia! Guarda a sua honra, ou seja, quando você for salvo, na verdade, a gente pensa que vai ganhar, ou seja, vamos botar isso aí, às vezes a gente pensa que a gente vai ganhar a honra, mas na verdade, quando Jesus Cristo buscar, nós já recebemos a honra só pelo fato de ter ido. Por isso que nós aprendemos que Jesus, ele é a nossa maior recompensa. Quando Abraão estava com 99 anos, Deus ele falou para o seu servo, lá no capítulo 17, versículo 1. Lá no capítulo 15, essa daí é outra passagem, lá no capítulo 15, versículo 1, Deus ele falou para Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. Então Deus estava falando, eu sou a sua maior recompensa. E quando Jesus ele vai dizer, fazendo uma conexão, quando Jesus vai dizer,
eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus está falando, antes de eu entregar a sua recompensa, eu já sou a sua recompensa. Glória a Né? Deus. Então que vocês possam, né, estar Aleluia! aguardando fielmente, né, o retorno de Cristo. Que Deus abençoe essa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus.